Recentemente teve duas listas de openings e endings, teve VideoQuest 76, primeiras impressões, review de filme do momento, mas tá na hora do VideoQuest voltar a ser o VideoQuest, tá na hora da review que ninguém pediu! Eu não sou um grande conhecedor de anime de mecha, animes de mecha são muito grandes, muitos episódios, eu não tenho tempo, mas eu queria assistir. Pessoas perguntaram, por exemplo, do Gundam Iron Blooded Orphans. Eu não terminei o Iron Blooded Orphans. Eu vou terminar porque tava muito foda. Mas eu ainda vou... Eu quero fazer um vídeo dele um dia. Mas eu não conheço muita coisa de Gundam, não conheço muita coisa de mecha. Mas eu tenho interesse em conhecer. Eu queria ser um grande conhecedor. Eu sou meio fascinado por anime de mecha, por design dos mechas japoneses e tudo mais. Five Star Stories é um que eu conheço de nome há algum tempo e eu sempre quis assistir, peguei pra assistir esses dias e esse vídeo vai ser mais ou menos uma recomendação, porque eu não acho que o papel da crítica, e eu me considero um crítico, é o que eu tento fazer no VideoQuest, com falhas e acertos, mas eu não acho que o papel da crítica seja recomendar. Você tem que assistir o que você quiser. O meu papel é interpretar da minha maneira e mostrar quais foram as minhas ferramentas de análise e ver se você concorda com as minhas ferramentas de análise ou não. Mas no caso ninguém assistiu Five Star Stories. Vamos ser sinceros, vocês estão assistindo o meu vídeo, não assistiram Five Star Stories. Se você assistiu, parabéns! Mas é muito provável que não. Então fica aqui a recomendação de um filme, é um filme curto, um filme de 1 hora, que eu sou meio fascinado por ele, porque ele me intriga, eu preciso entender o que ele quer dizer, e ele tem questões muito grandiosas, sabe? Ele trabalha questões muito maiores do que batalha de robô. Mas tem batalha de robô, e a batalha de robô é da hora, é muito da hora. E mesmo que ele me fascine, ele tem problemas. Pra começar, o principal problema dele é um problema de mídia. Five Star Stories é um mangá que vem sendo publicado há muito tempo. Tem aqui o texto na tela pra vocês de quanto tempo ele está sendo publicado. E tem aqui o texto na tela também de quanto tempo que saiu o último volume desse mangá. Se você acha que hiato do Hunter x Hunter é ruim, é porque você não é um fã de Five Star Stories. Eu não li o mangá de Five Star Stories. O que eu sei é que esse filme é a adaptação do primeiro volume. Isso fica bem aparente. Bem aparente. Porque essa história é uma história de origem. Essa história é um ponto de partida para algo muito maior. E fica muito claro que agora que você viu tudo isso acontecer, você quer ver mais coisas acontecerem. Você quer ver, caralho, tudo mudou agora no fim dessa história, então um monte de coisa. E você não vai ver isso, porque os caras não vão fazer mais filme, e eu não quero ler scan, eu não tenho paciência pra ler scan, então provavelmente eu vou ficar só nisso. Toda a minha experiência Five Star Stories foi esse filme, é uma pena que não tenha mais nada. E tem muitos elementos, é um mundo muito vasto, e tem muitos elementos que são só pincelados, assim. E você vai ter que ficar... na expectativa de isso ser explicado no mangá caso você leia. De repente um monte de coisa ainda tá jogada no ar no mangá que tá em hiato. Então tem esse problema dessa história toda. E outro problema também é uma questão um pouco mais narrativa específica do filme, que ele é meio que aquele que eu falei do Power Rangers. Ele é uma longa introdução e aí o clímax no final, tipo, robô. Se você vai lá assistindo, pô, eu quero ver mecha, tem pouco. Sabe, vai aparecer no fim. Quando aparece é fantástico, mas vai aparecer só no fim. Então esse é um problema. De repente você vai achar toda aquela ambientação e aquela introdução tal, meio enrolada. Eu não vejo problema exatamente nisso, eu gosto dessa parte, mas eu também queria que tivesse mais robô. De repente se fosse um filme de 1h30 e aquele clímax final fosse um pouco mais alongado e tal, podia ser um pouco diferente, mas não, ele é curto demais, talvez, e gasta muito tempo com outras coisas. Mas se você achar o filme um pouco chato, você pelo menos pode admirar o filme. Porque ele é simplesmente lindo. Eu, pelo menos, acho ele simplesmente lindo. Olha esses designs, olha essa cena. Olha essa tomada, pelo amor de Deus. Essa é uma tomada que eu sou, não sei porque eu sou fascinado. Eu tenho uma certa fascinação com a escala das coisas.
sabe? Eu gosto muito daqueles vídeos de o tamanho da Terra em relação ao tamanho do Sol, é uma coisa que eu gosto muito. E eu vejo essa cena e essa pessoa pequena e essa máquina gigante no deserto gigante e tudo mais. Ou essa cena do Imperador Amaterasu na frente desse quadro enorme e ele é pequenininho e tudo mais. Ou essa cidade com essa nave por cima. Então tem muito disso, tem muito uma escala enorme. E esse design de ficção científica sujo e pesado às vezes, né? Porque tem um pouco de ficção científica, tem um pouco de Velho Oeste, é um lugar meio desolado e tal. Mas é um filme também de contrastes. Então enquanto você tem essas coisas gigantes e esses lugares sujos e essas máquinas sujas e pesadas, você tem essas moças. Essas moças são as Fátimas. As Fátimas são seres artificiais criados para ser uma interface, digamos assim, uma ponte entre o piloto, o Headliner, e o robô, o Motorhead. Então elas são uma ferramenta, basicamente. Elas são pequenas e frágeis e são muito menores do que todo o mundo que a cerca. E isso é narrativa visual explicando mensagem. E isso pra mim é sensacional, porque essa é a ideia central desse filme. Literalmente o que acontece nesse filme as mulheres são seres fabricados por homens para serem ferramentas de guerra para que eles tenham a glória da conquista. E elas são fabricadas por um cara que até considera elas como filhas, mas as regras dessa sociedade dizem que elas têm que ser colocadas num leilão. Então, as mulheres nessa história são literalmente objetos manipulados por homens. Elas têm literalmente um leilão de mulheres. Elas são avaliadas como escravos. Abrir a boca dela, olhar, nossa, como ela é bonita, pega na mão e tudo mais. É tudo feito como se fosse uma coisa muito bonita, mas também é uma coisa meio pesada, é uma coisa muito feia. E a história desse filme é a história do Ladiosop, este cara, que meio que se recusa, ele é um headliner, ele é um fabricante de robôs e um piloto de robôs, e ele meio que se recusa a usar as Fátimas. Ele conhece elas, ele viu elas crianças e depois viu elas transformadas em adultas para serem as Fátimas. E ele não quer usar de jeito nenhum e ele se recusa, ele não sabe o que fazer, ele não sabe se ele tem que interferir e tudo mais. O Ladios tem duas coisas para mim muito interessantes nele. Primeiro, que ele é assim, ele parece uma mulher. E nesse mundo, a única característica que a mulher tem que ter é a retidão. As únicas características são a retidão. Afinal, outra coisa que existe nessa história, ela sofre lavagem cerebral. Isso é uma coisa muito importante. Então elas têm que ter retidão e beleza. Então qualquer pessoa que seja bela, a beleza é uma característica intrinsecamente feminina. Então se você é belo, você parece uma mulher. E se você parece uma mulher, você é automaticamente tratado como mulher. E tratado como mulher significa ser tratado como objeto por um monte de pervertido à sua volta. Inclusive um personagem que a gente deveria gostar, que é o Willard, que é um cara gente fina, mas uma das coisas que ele faz, a primeira coisa que ele faz é considerar o cara como uma mulher, porque já que é bonito, obviamente tem que ser uma mulher. E depois tentar agarrar ele e tudo mais, porque ele não consegue lidar, ele tem uma certa dificuldade quando ele tá bêbado de lidar com os instintos dele. Então tem essa questão desse sufocamento, dessa opressão, tem a questão do papel da mulher nessa sociedade, mas também tem o Ladios, tem um lado misterioso. Não dá pra entender muito bem o que ele é, e essa é a parte que talvez o mangá explica e a gente nunca vai saber. Ele tem uma parte um pouco sobrenatural. O final tem uma transformação dele que a gente realmente deveria ver a continuação dessa história. E
são muitas coisas que eu gostaria de saber e não tem como saber apenas por esse filme. Mas a minha única ressalva com esse filme é que dá um pouco a sensação de que a solução pra mulher, a saída pra mulher nessa sociedade é achar um bom homem. Não tem muito uma libertação por ela. Se o homem for bom, sorte. Se o homem não for bom, azar. Tá certo que tem o lado esquisito, o lado misterioso, sobrenatural do Ladius, que de repente possa atenuar um pouco isso. Que de repente o Ladius, ele, até por conta de ele ser meio que uma mulher, ele compreende melhor o problema delas, mas também ele pode ter uma iluminação um pouco maior, uma transcendência um pouco maior, que muda um pouco esse status da questão dela. E aí não seria a mulher sendo salva por um homem, é uma questão um pouco diferente. Mas eu não tenho como saber por enquanto. Mas essa característica me irrita um pouco. De qualquer forma, é um ótimo filme, pra mim pelo menos é um ótimo filme. De repente não é pra todos, eu não gosto de falar esse negócio de não é pra todos, mas eu acho que não é pra todos o 5 Star Stories. É um filme curto, e como eu disse, se você não curtir a história, pelo menos dá pra você admirar uma das coisas mais bonitas que eu já vi em animação. Eu realmente eu fico meio besta com 5 Star Stories, eu acho muito, muito, muito foda. E é isso! Até o próximo vídeo, falou!